Bom, pessoal, minha intenção original era fazer uma videoaula de mamíferos e aves na mesma aula, juntas, esses dois grupos, mas eu penso que vai ficar um pouco extenso, então eu separei aqui primeiro os mamíferos, alguns exemplos, e depois eu faço uma outra videoaula para as aves. Então, falando da fauna, dos mamíferos das florestas tropicais, ah, lembrando sempre que são exemplos de diferentes biomas de floresta tropical no mundo e que os animais eles circulam por entre biomas, né? Então, obviamente que a distribuição geográfica desses dos habitats desses animais, a distribuição geográfica ela pode ultrapassar os limites do bioma de floresta tropical úmida, né? Como é o caso de muitos felinos. As florestas tropicais elas são o lar de muitos felinos, como o jaguar. Aqui mostrada à direita aí a pantera onca. Apesar de subir em árvores e nadar muito bem, a, o jaguar usualmente caça no chão, predando peixes, tartarugas e jacarés, bem como mamíferos do tamanho de capivaras, antas e queixadas. A imagem aí é o jaguar que vive na América do Sul, nas florestas da América do Sul, né? Então, né, pequenos animais pequenos mamíferos são o seu alimento e também eles podem nadar muito bem e às vezes atacar os jacarés, né? Então eles podem atacar aí os pequenos animais e mesmo dentro d'água. Bom, alguns exemplos de mamíferos herbívoros, como as capivaras, que são excelentes nadadoras e que podem pesar mais de 60 quilos, vivendo em grupos, se alimentam de gramíneas que crescem perto da água, de onde nunca se afastam. Já as pacas e as pacaranas são animais lentos, dóceis, roedores, que pesam mais de 10 quilos e se alimentam de folhas, frutos e caules de plantas. Já as cutias vivem nas margens dos rios, de dia intocada nas barrancas e à noite saem para se alimentar. Aqui a distribuição geográfica da paca, veja, ocupa América do Sul, América Central. Aqui onde está escuro, aqui é nativa e introduzida em algumas ilhas do Caribe. E aqui a pacarana, a porção que habita na América do Sul, veja que bem na floresta amazônica. E aqui a paca por todo o Brasil, mesmo fora do bioma de floresta úmida, já mesmo no bioma tropical, de floresta tropical de savana, né, como é o nosso cerrado. As antas parecem com um porco, elas parecem com um porco, com um nariz longo e móvel, no qual o seu lábio está preso. Os porcos do mato e as queixadas também são animais de campos e de florestas tropicais. Nós vemos na imagem aí a anta em cima, né, o cateto, ou tateto, caititu, taititu, pecari, porco do mato e patira são alguns dos nomes dados ao cateto. E aqui à direita um grupo de queixadas cruzando uma trilha no Parque Estadual da Serra do Mar, em São Paulo, um lugar que abriga uma das últimas populações da espécie na Mata Atlântica. Nessa imagem tirada pelo Fábio Olmos, mais de 50 exemplares foram contados. Os morcegos, cerca de 1/5 das 5.000 espécies de mamíferos existentes na Terra são morcegos. Os morcegos são encontrados em todos os continentes, exceto na Antártida e na maioria das ilhas oceânicas, mas existem mais espécies de morcego nas florestas tropicais do que em qualquer outro bioma. Então, aqui o morcego, as asas são feitas de peles esticadas através de
de longos dedos, e aí se juntam aos ombros, às espaldas, né, as ancas, a toda ela. Aqui a distribuição geográfica dessas duas espécies de primatas, o Galagoides demodófilo, distribui-se nas florestas tropicais úmidas da África, e aqui o poto, que também se distribui numa grande região geográfica da África, são exemplos de primatas que vivem nesses outros biomas de floresta tropical úmida que não da América do Sul. E aqui nós vemos o exemplo para Bornéu, né? O sudeste asiático, o orangotango de Bornéu, que mamífero da família dos hominídeos, que se distribui, a sua distribuição geográfica em Bornéu. O gorila, também da classe dos mamíferos da família dos hominídeos, a sua distribuição disjunta nas montanhas e no litoral da África. O chimpanzé, da classe dos mamíferos, hominídeo, aqui o gênero mais universal, né? Ele tem distribuição geográfica desse Pan-Troglodytes, que é o nome científico dele, a distribuição dele em diferentes locais. No caso aqui da África, e aí tá mostrando duas subespécies diferentes. E aqui o bonobo, que distribui bem no centro da África, mostrando um pouco da distribuição geográfica. Aqui o sagui branco, dessa região aqui, próxima à Ilha do Marajó, no Pará. Nós vemos aqui o macaco prego, que se distribui por toda a América do Sul. Aqui tem diferentes espécies do macaco prego. Bom, aqui um pequeno macaco, o macaco esquilo, né? Ele vive nas florestas úmidas baixas da América do Sul, esse saimiri. Então, veja aí, é uma espécie das menores espécies, né? Ele é o tamanho de um esquilo. Aqui, preguiças, que são encontradas somente nas florestas da América Central e do Sul, onde vivem permanentemente nas árvores, se alimentando principalmente de brotos, de folhas e frutos. Aqui a preguiça comum, que se distribui em boa parte do Brasil, né, da América do Sul. Veja, não é o único bioma de floresta tropical úmida, mas é um animal típico desse bioma, assim como a preguiça de bentinho, que vive mais aqui nas Guianas. O tamanduá-bandeira distribui-se por toda a América do Sul, áreas em que já foi extinto, como no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro. O tatu-canastra, boa distribuição geográfica por boa parte da América do Sul. O pangolim chinês, nós vemos aí a distribuição pela Índia, Sudeste Asiático. O pangolim indiano, que se distribui aí pela Índia, Nepal, Paquistão, Sri Lanka, possivelmente extinto em Bangladesh. E, por fim, o pangolim arborícola se distribui na África. Então, esses foram alguns exemplos de mamíferos em diferentes biomas de floresta tropical úmida, notadamente, mas lembrem-se, né, que os animais eles se deslocam e eles não necessariamente precisam estar fixos num único bioma,
e algumas espécies são adaptadas a mais de um bioma, como a gente vai ver ao longo das outras aulas de biomas também. Então, na próxima eu gravo uma videoaula sobre as aves para a gente encerrar o bioma de floresta tropical úmida. Até lá!